Bom dia, sou Cláudia Bock e estamos aqui em mais uma edição do nosso programa LogComex. Muito obrigada pela audiência de vocês e gostaria de apresentar hoje aqui conosco nos estúdios o professor Francisco Carlos Centurion. Olá, Centurion, como vai? Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu vou querer que você se apresente aos nossos internautas, por gentileza, fique à vontade. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E meu nome é Francisco Carlos Centurion, como a professora Cláudia já colocou, tenho 50 anos, sou coordenador do curso de Logística da Faculdade Interamericana aqui de São Bernardo, a FIA, né? E também sou vice-presidente do SLOG, Instituto de Logística aqui do ABC Paulista. E estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas que me forem encaminhadas. Bom dia a todos. Obrigado, Centurion. Hoje o nosso tema aqui com o Centurion será o Plant Layout e a sua importância para a alta performance na gestão de armazenagem. A primeira questão que eu tenho para você, Centurion, é a seguinte, que é uma coisa que nós que lecionamos na área de logística sempre nos deparamos com essas questões dos alunos, né? Então a primeira questão seria, qual é a diferença entre estoque e armazenagem? Eu acho que é importante nós deixarmos claro isso primeiramente antes de estarmos falando da questão de layout, né? Então qual é a diferença básica entre estoque e armazenagem? É uma excelente pergunta, professora, é até muito peculiar. A estocagem é uma das funções da armazenagem. Na verdade, a estocagem é o local onde o produto vai ficar estático, físico, ali parado, né? Além da estocagem, nós temos o recebimento, depois vem a estocagem, né? Depois tem a parte de separação, que nós chamamos de picking, que representa praticamente 55% de toda essa atividade da armazenagem, né? E, por último, a parte de pré-carga, que nós chamamos, né, que é antes do carregamento, né? Essas quatro operações são as quatro operações principais dentro da armazenagem. E nós temos uma outra operação que controla essas quatro operações, né, que é a operação de inventário, né, que é para justamente você ter o controle efetivo disso, para você manter a equidade, ou a acuracidade, a assertividade dos seus produtos dentro do estoque. Então, é bem peculiar, muito bacana a pergunta, gostei muito. E a armazenagem em si, o armazém é o espaço físico, né, o local onde vão ficar esses produtos. A estocagem é a parte estática, onde fica o produto parado. É uma das funções da armazenagem em si. Ok. Vocês que estão aí do outro lado, por gentileza, encaminhem as suas perguntas aqui para o professor Centurion e peço também que vocês mandem sugestões sobre outros temas que nós podemos estar trazendo profissionais da área para conversarmos a respeito. Então, a temática de hoje, que é o Plant Layout e a sua importância, eu vou fazer outra pergunta aqui. Qual a importância do layout de um armazém em relação a custo, tempo, movimentação interna? Você veio preparado, as perguntas são boas, não? Bacana. Se nós formos falar de movimentação e armazenagem, né, vamos pensar em termos de armazém. Na década de 60, 70 e 80, nós sabemos que a maioria das empresas, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, começaram numa garagem, pequenininha, né, e foram crescendo desordenadamente. E a parte de estocagem de produto, a guarda dos produtos efetivamente, foi relegada, foi deixando isso para trás, né? E foi se preocupando mais com a parte produtiva, né? Que era o que agregava e que agrega muito valor ao produto também. Agora, nos anos 2000 para cá, né, com as novas tecnologias de implementação de ferramentas de TI no controle da movimentação e armazenagem, começou-se a dar mais importância, até por conta dos custos envolvidos disso. Pra você ter uma ideia, professora Cláudia, hoje em dia, no custo total logístico, a parte de movimentação e armazenagem representa algo entre 30% e 35% e está crescendo. Por conta disso, evidentemente que os empresários começaram a se preocupar com a guarda desse produto. Vou te citar um exemplo clássico. Hoje em dia, a responsabilidade que nós temos que ter. A verdade, o ideal é que não existisse armazém, né? Que coisa passasse rápido, porque existe uma coisa chamada custo de armazenagem, e esse custo não é barato. Além do custo de armazenagem, tem todo um cálculo para se chegar nele,
ele representa, para você ter uma ideia, de 20% a 25% de todo o produto acabado, o material que você tem no estoque. Portanto, se você tem 100 mil reais em estoque de um produto hoje, né, ano, tá certo? Ele representa de 20% a 25% para você mantê-lo ali naquele estoque. Então nós estamos falando aí de 25, 30 mil reais que nós estamos para manter esse produto lá parado. Além de correr um risco que eu acho muito sério, que é o risco da obsoletagem, né? Desse material ser descontinuado. Nós temos produtos sendo substituídos constantemente. Eu trabalho para vários segmentos de mercado, segmento de alimentos, segmentos de tecidos, segmentos de embalagem de materiais, segmentos de autopeças, e cada um tem a sua especificidade, né? E tem que ter esse cuidado, né, nessa parte de movimentação e armazenagem, de não deixar o seu produto ficar descontinuado em função das novas tecnologias. Então, há aí sim a preocupação de ter esse controle efetivo dentro da movimentação e armazenagem de materiais. Inclusive, você havia me comentado que atualmente você está fazendo 3 consultorias, é isso? Hoje eu estou trabalhando numa consultoria de planejamento operacional de vendas numa empresa do ramo de embalagem, que é a Antilhas, né? Tenho também feito um trabalho já há uns 4, 5, há 6 meses, né, numa empresa de tecido, do ramo de tecido. Aí sim, na parte de plant layout, eles nunca cresceram tanto, né? No jornal Estadão de sábado agora, você vê o déficit de costureiras, por exemplo, tem na página acho que B5 do caderno de economia do Estadão, de domingo, dia 6, né? Uma reportagem muito interessante, que eles estão com déficit de 250 mil empregos, pessoas precisando de costureiras, né? E mesmo com a importação chinesa chegando, a indústria têxtil nunca cresceu tanto. E por conta dessa especificidade, evidentemente, as empresas acabam nos consultando, o SLOG, né, o instituto a qual eu trabalho, para que nós sejamos os facilitadores e fomentamos assim as melhores práticas dentro da movimentação e armazenagem. Né? Eu estou nesse projeto também, e tem um projeto que é uma operação grande, uma operação logística, né, de Lean Manufacturing para uma indústria de autopeças aqui na região de Hortolândia, aqui perto de Campinas também, para um operador logístico de Santos, que é a S. Magalhães. Ok. Professor, quais são os tipos de equipamentos mais utilizados nos armazéns? Bacana. É muito interessante isso. Você tem o espaço físico do armazém. O que define, evidentemente, os equipamentos que você vai utilizar dentro do armazém é o equipamento de movimentação. No caso, uma paleteira, uma empilhadeira, né, porque ela que vai definir o corredor. Então, em função do tamanho do corredor, né, eu posso definir o equipamento. Evidente que tem outras variáveis que nós temos que considerar. Por exemplo, isso teria a ver com o tipo de produto, morfologia o peso do produto. Peso, a morfologia do produto em si, né? Esses cuidados nós temos que ter, né? Se nós vamos unitizar o produto, se esse produto vai em porta-partes, não é? Se esse produto vai em drive-in, se esse produto vai em cantilever, se esses produtos vão em racks. Então tem vários equipamentos de armazenagem. Nós temos que verificar qual é a melhor solução para aquele segmento de mercado. Deixa eu aproveitar aqui para esclarecer até para o internauta, né, que de repente ouviu aí algumas expressões que podem ainda não estar dentro do seu vocabulário. O drive-in, por exemplo, o que seria? É um equipamento de armazenagem, né, que você abastece o produto, o pallet, no caso, padrão PBR, que é um padrão Abras, que é um padrão da BNT, que é um pallet de 1 por 1,20 e tudo, né? É um produto, é um equipamento de armazenagem que você abastece por trás e pega pela frente para não haver conflito na hora da separação do material, né? Existem N modelos de equipamentos, né? Todo mundo conhece como prateleira. Cantilever? Cantilever seriam equipamentos, tipo uns braços, né, esticados, né, para que você coloque materiais tipo aço, com barras, né, lingotes de 3 metros de produtos, sistema de berço também, né, para você colocar material também de 3, 4, 5, 6 metros, né, que são içados por pontes rolantes, para serem disponibilizados no ponto de operação. Então, obviamente, o tamanho e o layout do armazém sempre vai
variar de acordo com o produto. A especificidade daquele segmento, daquele mercado. Isso. Nós temos que estar lá, né? E, obviamente, depois os equipamentos, eles vão ter que ser de acordo com esses produtos. O estudo é feito em função disso. O que acontece hoje é que nós temos um grande desafio nessa área de movimentação e armazenagem, né? Movimentar o menos possível. Porque cada movimento que você faz do material, né, existe um custo, né? Além do risco de você avariar o produto. Né? Então, quanto menos você movimentar o produto, melhor é. O que ocorre é que, por conta de não ter esses estudos bem feitos, bem elaborados, um layout para um armazém bem elaborado, quando nós nos deparamos em algumas empresas que nós vamos visitar, que vai crescendo dessa forma, né, bem forte e mais preocupado com o processo produtivo e não com o processo da armazenagem, o que ocorre é que quando a gente chega nessas empresas, você vê corredores, por exemplo, né, obstruindo a passagem para pegar um produto que sai constantemente. Né, e você fala assim, puxa vida, mas esse produto sai direto e tem aqui na frente. Então você tem que movimentar, tirar aquele do meio do corredor, né, entrar, pegar aquele produto, voltar com o produto no meio do corredor por falta de espaço, por mau dimensionamento. Dentro da empresa, a informação, ainda hoje, em muitas empresas que a gente tem tido contato, as pessoas não conversam com a área de movimentação e armazenagem, com esse pessoal que cuida dessa logística da movimentação e armazenagem. E aí acabam, o pessoal de marketing, principalmente, né, não aqui metendo pau no pessoal de marketing, mas já falando, né, eles programam, fazem as programações de venda deles e tudo mais. Aí o pessoal de compra sai comprando esses produtos, não é? E quando chega, não tem lugar para armazenar. E onde que faz? Aí vai no meio do corredor, vai em qualquer lugar, ou alugam, né? Pra você ter uma ideia, um aluguel hoje de um espaço físico para você armazenar um produto aí fora, um armazém de classe mundial, está em torno de 10 a 14 reais o metro quadrado, né? De 10 a 14 reais. Só a parte de estocagem, como eu expliquei, a parte estática ali, parado. Se você for fazer a movimentação dele, né, em média 0,25 a 0,30 centavos por caixa movimentada. Imagina o custo disso no mês. Quando o empresário ele é obrigado a armazenar um produto fora, né, aí ele percebe, meu Deus do céu, esse é o custo. Né? Por que ele não percebe isso? Porque já está depreciado, ele já tem o prédio há mais de 30 anos, está pago, guarda aí, vai pensando que é desse jeito. Né? Aí ele se dá conta do custo, aí aparece a oportunidade para a gente ir lá e solucionar os problemas deles, que é a nossa missão. Você acabou de falar de armazém de classe mundial, o que viria a ser isso? Esse armazém de classe mundial, World Class, que eles chamam aí fora, né? Esse armazém é um armazém que ele vem preparado para trabalhar com essas novas técnicas que a gente vê falar no mercado, né? Nós temos aí o Transiting Point, nós temos Cross-Docking, JIT, quer dizer, Just in Time junto com o Cross-Docking, Milk Run, que é a rota do leite. Quer dizer, nós temos N sopa de letrinhas que eu vou evitar de comentar com você, professora Cláudia, porque nem todos os internautas conhecem os termos técnicos da nossa área, então eu vou procurar ser mais específicos, né? Mais específico assim no assunto. Mas o que é importante dizer é que esses armazéns, eles já são preparados para agregar valor para você, no teu trabalho, né? Então ele só não estoca, né? Tem um nível de serviço, tem um nível de estocagem, um nível de separação. Então você de repente recebe uma carga unitizada num parte, ele desconsolida essa carga, né? Prepara os kits para você, né? E vai entregar onde você entenda que deva ser entregue. Então ele presta um serviço que não é no teu caso, né? Não é o core business, o teu negócio, né? O teu negócio não é produzir. Deixa essa parte de movimentação e armazenagem ser feita por um operador logístico ou por alguém que tem esse armazém de classe mundial e que oferece esse trabalho. Tem vários segmentos dessas grandes empresas, tipo C&A, Magazine Luiza, né? Eles praticamente, quando eles contratam a parte de transporte, essas transportadoras, eles acabam prestando esse serviço para eles também, de montar os kits, montar a parte de papagaios, que eles chamam, não sei agora, araras, exato, né? Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho na Wheaton, aqui em São Bernardo, né? E tinha um pessoal da transportadora Sete Estrada, tal, até conheci o dono lá, o seu Ricardo, ele até me chamou para dar uma olhadinha no sistema de arara deles, eles que acabam transportando, montando nas araras e disponibilizando num ponto, não é
a área que até que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, bacana a forma com que vocês trabalham, né? Como você disponibiliza todos esses produtos, né? No caso da Renner, no caso da CIA e da Magazine, esse pessoal todo, lojas Marisa, né? Que trabalha com esse tipo de atividade. Então tem essa especificidade aí. Ok, professor. Vamos fazer um breve intervalo. No segundo bloco, continuamos aqui com o professor Centurion falando da importância do layout na armazenagem. Obrigado, fique conosco, voltamos já. A Redes Consultoria é especializada em contabilidade, trabalhamos na área de contabilidade, na área de custos e na área de finanças. Fazemos trabalho de consultoria, esse trabalho de consultoria visa formação de custo, formação de preço, trabalhamos na área tributária para o melhor acompanhamento dos impostos e desenvolvemos todo o trabalho na área de contabilidade, abertura, encerramento de empresas e a sua normalização. Promico Softwares oferece soluções de negócios em softwares para ERP e CRM, totalmente adaptáveis às necessidades da gestão de sua empresa e ao gerenciamento de seus clientes. Promico Software já ajudou mais de 500 clientes de diversos setores da economia a transformar seus processos tecnológicos em verdadeiras ferramentas de aumento de produtividade. Promico Softwares, sua empresa integrada de ponta a ponta. Rotisserie Maravilha, todos esses anos trabalhando com qualidade e esmero. Em sua próxima festa, encontro em família, churrasco ou um simples almoço e jantar, conte sempre conosco. Temos uma extensa linha de produtos para que seu almoço, jantar, reunião, festa ou evento seja um sucesso. Nossas carnes e massas são preparadas diariamente para manter nosso padrão de qualidade. Rotisserie Maravilha possui um sistema de entrega de sua encomenda para que você tenha toda a comodidade. Consulte nossos atendimentos 4367-3169 ou acesse o site rotisseriemaravilha.com.br. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com a participação do professor Centurion. Professor, recebemos aqui várias mensagens dos nossos internautas, eu vou passar a falar sobre alguma delas aqui. Vamos acessar. A Soraya parabeniza o nosso programa, muito obrigada, Soraya, obrigada pela sua audiência, continue participando, nos enviem as suas perguntas, as suas dúvidas. Tem aqui a Ana Paula que pergunta: como eu faço para encontrar a Slog? Aproveite a deixa. Como é que eu faço para encontrar a Slog? A Ana Paula, ela é da onde, Ana Paula? A Ana Paula não diz de onde é. Infelizmente. Bom, Ana Paula, bom dia, Ana Paula, tudo bem? Obrigado. O Slog ele está aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Príncipe Humberto, número 112, sala 3. É bem no centro aqui de São Bernardo, de fácil acesso, você vindo pela Via Anchieta, pela marginal da Via Anchieta, no viaduto aqui antes do posto da Polícia Rodoviária, esse viaduto novo, você entrando nesse viaduto, praticamente você já sai na Avenida Príncipe Humberto, ele fica num prédio, número 112, é a primeira sala, sala número 3. Vai ser um prazer poder recebê-la lá. Venha tomar um café conosco. Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta. O Luiz Guilherme, ele faz a seguinte questão aqui: por que a logística é tão importante para uma empresa? Luiz Guilherme, né? Olá, Luiz Guilherme, muito bom dia, né? Por que a logística é tão importante para a empresa? Eu vou te dar um exemplo bem claro, tá certo? A palavra logística vem do grego, né? Logos, né? Que é a arte de calcular, na verdade, né? Francês, logistique, quem se utilizou muito bem disso foi Napoleão Bonaparte nas grandes guerras napoleônicas. Ele sabia como ninguém utilizar essa parte logística dele. Na verdade, logística é um termo militar, né? E por que as empresas vêm se utilizando dessas tecnologias militares para os seus negócios? Porque hoje você tem um grande desafio. É o que, Guilherme? É você disponibilizar o seu produto no ponto de venda no menor tempo possível, na melhor qualidade possível, não é? E no melhor ou no menor preço possível. Esse é o grande desafio, tá certo? E para isso você tem que trabalhar com uma ferramenta ou com uma estratégia que chama-se planejamento, né? E planejamento, quem sabe fazer muito bem e quem sempre fez, são os militares, né? Por isso a logística militar é muito importante. Os empresários, percebendo essa situação, começaram a entender que os produtos deles, tanto na parte tecnológica, não existe grande diferencial em termos de qualidade, preço e prazo. O diferencial vai ser em que tempo você disponibiliza. Você não pode deixar o seu ponto de venda sem o produto, porque senão o outro concorrente coloca o produto dele lá e você perde essa venda. Por conta dessa especificidade, a logística vem ganhando essa força dentro das indústrias e dentro do mercado. Aproveitando esse gancho dessa questão, o Roberto José, de Diadema, ele pergunta: a logística pode ajudar minha empresa a conduzir os trabalhos de planejamento de distribuição? José de Diadema? Roberto José de Diadema. Roberto José, muito bom dia, né? Não tenha dúvida. A função da logística na sua empresa é dentro dessa área de planejamento de distribuição dos produtos, ele disse isso, né? Exato. Existe sim, até ferramentas específicas para controlar isso, né? Nós temos alguns softwares que controlam esse tipo que alguns chamam-se TMS, né? Que são os softwares de transporte que ficam controlando. Tem outro software que é o GKO Fretes, né? Que também controla essas análises e planeja melhor a sua distribuição física, né? Agora, eu preciso entender com que tipo de produto você trabalha, com qual é o seu segmento, né? Aonde você distribui, porque nós temos muitas especificidades, né? Por exemplo, aqui dentro de São Paulo, hoje não, porque agora já tem o grande anel viário, né? Com o rodoanel chegando, mas com o pequeno anel viário ainda, você não pode entrar dentro de São Paulo em determinados horários, placa de caminhão, por exemplo, alguns caminhões você sofre certas restrições, você tem que parar num bolsão e esperar os horários para poder adentrar a cidade de São Paulo.
você tem que trabalhar com uma coisa chamada veículo urbano de carga, que são os VUC, que é até 4 toneladas. Também esses veículos têm algumas restrições. Então nós precisamos ver em que ponto que você vai distribuir. Existem cálculos para isso, análise para isso, né, que teríamos que estar entendendo, sentando com você para poder estar dando uma solução direcionada para o seu problema. E por falar em Rodoanel, nós temos aqui a pergunta da Karina de Santos, que diz o seguinte: o Rodoanel ajudou a logística? Muito. Karina de Santos. Karina de Santos. Karina, muito bom dia. Muito, não só ajudou a logística, como ajudou vocês aí de Santos, não é? Por conta do pré-sal, por conta do Rodoanel, nós estamos falando aí algo em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões de investimento em infraestrutura no Porto de Santos para fazer frente, né, a toda a demanda que vem vindo aí de produtos para exportação e também importação que nós estamos trazendo o produto. Então, não tenha dúvida que o Rodoanel foi de fundamental importância para a área de logística e para, especificamente, para o pessoal aí do Porto de Santos, em função dos investimentos que vem vindo. A cidade ganhou uma outra transformação. Semana passada eu estava em Santos. Na verdade, quase todo sábado e domingo eu desço com pessoal de escolas técnicas, né, que vão fazer visita técnica nos operadores logísticos lá embaixo e no Porto de Santos. Então é visível a região do Porto ali, a transformação que está havendo em termos de investimento, de infraestrutura, o que eles estão preparando, né? Então não tenha dúvida que a logística realmente tem proporcionado essa oportunidade para vocês aí embaixo. Obrigado, professor Centurião. Voltando ao foco da nossa entrevista de hoje, quais são as tecnologias de informação que são capazes de auxiliar e dar suporte às atividades de armazenagem? Olha, de novo, boa pergunta, porque não seria possível, professora Cláudia, né, administrar. Vamos pensar numa simples situação. Se nós estamos falando em armazém, vamos remontar a década, vamos voltar, né, à década de 1940, antes da guerra um pouco, no começo da Segunda Guerra Mundial, né? Qual era a quantidade de produtos que nós tínhamos? Né? Eram muito poucos produtos. Eu tenho até medo de falar, mas eu cheguei a passar roupa com ferro a lenha. Então, quer dizer, eu tenho mais de 50 anos, né? Está bem claro aí. Né? Mas eu passava escovão no chão. Ninguém imagina o que é escovão, né? Que era um piso de vermelhão, para vocês terem uma ideia. Às vezes não tinha nem piso, era terra batida, porque eu nasci num sítio. Então, imagine você como é que era. Eu vivi isso aí. O fogão era lenha, né? Uma pessoa gordinha que nem eu assim, é até negócio de falar porque a gente fala de comida, então é interessante. Depois passou-se essa época da guerra e tudo mais, eu me recordo muito bem porque na década de 60, aí puxando 20 anos, né, eu vivenciei isso dos meus 5 até os 10, 11 anos, até 1970, eu vivenciava essa situação, porque eu morava dentro de um sítio e eu via que não existia equipamento. Hoje nós estamos aqui com toda a tecnologia high-tech que nós temos acesso aqui, uma quantidade de produtos que nos são oferecidas diariamente, não é? Então eu vou pegar um exemplo clássico, vamos pegar um ventilador. Vamos explodir esse ventilador no sentido de quantas peças preciso para montar um ventilador, não é? Então você imagina, todas essas peças, eu tenho que comprar a matéria-prima desse produto, né? Passar por um processo produtivo. Depois desse processo produtivo ele vira um produto semi-acabado, né? E depois desse produto semi-acabado ele vira um produto acabado, que seria o ventilador, que ele vai para a loja vender. Eu tenho que controlar tudo isso. Como é que eu controlaria? Eu vou fazer esse controle na mão. Não tem como. Daí a importância da TI, da tecnologia de informação, nos auxiliando. Por conta disso foram criados alguns softwares que eu acho muito interessante, né? Eu principalmente sou parceiro de um WMS. WMS é um software gerenciador de armazéns, especificamente, que é o Warehouse Management System, ou Sistema de Armazenagem, controle de sistema de armazenagem, não é? Eu sou parceiro, o Slog é parceiro da Alsys, né? Que eu reputo um excelente software, muito amigável, por sinal, e que controla as principais operações do armazém, como eu comentei com vocês. Ele controla a parte do recebimento da mercadoria, a guarda da mercadoria, né, na parte estática, a estocagem da mercadoria, ele controla a separação dessa mercadoria e ele controla também a parte de pré-carga dela até a efetiva entrega no cliente, se assim precisar.
né? Ele faz controle, inclusive, de portaria. Hoje nós estamos numa situação, professora, que eu tenho um armazém, eu tenho as docas, eu estou separando. Hoje, com a questão do código de barra e com outras tecnologias que vem vindo, imagine você um pallet ou uma caixa que tem um código de barra. Eu estou com um caminhão encostado à doca. Cada caixa dessa que eu coloco dentro do caminhão, eu clico, não é? Lá no sistema de portaria, no cockpit ou no visor, o rapaz da portaria, o segurança, ele está vendo o quanto desse caminhão está sendo preenchido, o quanto dessa carga já está pronta. Quando tiver 70% da carga feita, ele já pode disparar um outro caminhão para vir para essa doca, né? E direcionar esse, porque esse aqui já está preenchido. Então você tem esse controle efetivo, né? E isso é que são os softwares de gerenciamento de armazém, além de controlar a parte de inventários. Ele te dá N opções dentro da movimentação e armazenagem. Se não fosse por isso, nós não iríamos de forma alguma conseguir controlar todo esse material. Por quê? Imagine um armazém com 10 mil metros de área, um armazém de 10 mil metros de área específico, com algo em torno de 9, 8, 10 mil posições pallets. Aonde que eu vou achar esse produto se eu não tiver uma localização, um sistema analógico, né, que nem usa os correios, de endereçamento, para que eu chegue naquele local e pegue o produto? Então existe essa inteligência, o software que dá, né? Quando você está montando um armazém, fazendo um plant layout, que é o nosso tema principal, né, a importância dele para a gestão de performance em armazém. Quando eu estou montando esse armazém, que eu faço a parte engenheirada, a parte de localização dos produtos e tudo mais, eu faço a parte física. O software olha a parte física, olha em cima do layout, do plant layout, e lá vai estar dizendo aonde eu vou colocar determinados materiais. Aí eu me utilizo de metodologias científicas. Por exemplo, curva ABC, né, sistema XYZ, 1, 2, 3, PQR, que é popularidade de material. Então os produtos que imaginam, pode ser armazenado por famílias de produto, pode ser armazenado por importância do produto em si, em termos de segurança, porque requer uma segurança maior. Tem várias técnicas que você tem que se utilizar para providenciar e preparar essa armazenagem. Sem o software, sem essa inteligência, eu não conseguiria armazenar esses produtos, localizar o produto e buscar esse produto, né? Então, se não fosse hoje a TI, nós não teríamos o sucesso que nós estamos tendo nesse tópico específico que é de movimentação e armazenagem. E essas ferramentas de TI, elas podem ser utilizadas por empresas de qualquer porte? Existem restrições? É uma coisa que não existe restrições nenhuma, até porque esses softwares são muito amigáveis. Se você tiver um ERP, vamos falar dos principais ERPs que a gente conhece no mercado, que seria o quê? Microsiga, SAP, agora o Oracle, BAM, enfim, tem vários softwares de gestão. Esses softwares de gestão, esses ERPs, eles têm um módulo deles que é o módulo de WMS, o módulo que controla o armazém, né? Eu participei de várias implantações de módulos. Eu estou há 10 anos, para ser exato, há 12 anos, desde 1998, eu venho trabalhando em implantação de WMS, não só de WMS em armazém, né? Mas eu implantei também, por exemplo, com a Festo, né? Em 1998, eu fui que a gente chama de Process Owner, né? Responsável pela implantação do módulo PP de planejamento, de MM, que é o módulo de manufatura, e o SD, que é o Sales Distribution, que é o módulo de vendas dentro da Festo. Depois eu participei em 2000 na Bung, do SAP também, aí sim da implantação do WMS, do SAP, do WMS da SAP dentro da Bung, implantando a gestão de armazém dentro da Bung. Trabalhei com JD Edwards, que é um software que foi montado na época, em 2002, na C&C, que é de material de construção, também para implantar esse produto lá. Eu venho, agora mais recentemente, aqui na Wheaton, né, eles implantaram um ERP da Oracle, questão de 1 ano e meio atrás, e aí sim que eu tive contato com o WMS, que é um software da Alsys, né, que ela é muito amigável com o Oracle, né, com esse ERP. Então eu penso que quando eu venho trabalhando nos últimos 12 anos, não é, eu venho percebendo que o preço desses produtos, desse software, vem caindo muito, né, em função também das tecnologias, eles diminuem realmente o preço. Você pegava, por exemplo, um computador, não vou nem dizer um computador, mas um notebook a
5, 6 anos atrás, você verifica o preço e você vê hoje o preço do notebook. A mesma coisa vem acontecendo com os softwares, né? Eles vêm diminuindo também. Eu diria para você que um software WMS hoje aí, numa pequena e média empresa, para controlar não só essa parte, mas integrado com o teu sistema lá, não fica entre a parte da compra do software, né, que é o hardware em si, né? Entre hardware, software e mais consultoria para implantar, em torno de $20 mil, $22 mil, no máximo R$40 mil, bem implantado, bem feitinho. Eu acredito que não é um valor a ser considerado alto em função do resultado e da diminuição de custo. Ele se paga, diria para você, em 6 meses está se pagando um software desse bem implantado. Obrigada, professor Centurion. Vamos dar mais um intervalo. Voltamos já com o professor Centurion. Até daqui a pouco, mandem as suas questões. Você que precisa de materiais elétricos, pense em Alumbra, uma das principais marcas do país. A Alumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, DR, DPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Alumbra. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCM-SO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos. Entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. Os programas e ações da Celtic já foram testados e aprovados por mais de 200 empresas. A Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Não perca tempo, entre em contato com a Celtic pelo telefone 4990-5605 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Celtic, gestão em benefícios. O Cielo é uma máquina. A Cielo também. O Cielo é o número 1. A Cielo também. O Cielo é rápido. A Cielo também. O Cielo usa toquinha. Cielo, a número 1 em vendas. Nada supera essa. Para você que sofre com algum problema na coluna, temos uma boa notícia. Agora existe tratamento. E o melhor, sem a necessidade de cirurgias. Conheça a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral, um programa pioneiro que associa fisioterapia manual à alta tecnologia de aparelhos exclusivos importados e o fortalecimento dos músculos profundos da coluna. O resultado é positivo em mais de 87% dos casos. Ligue para o ITC Vertebral e marque uma consulta.
Estamos de volta com o nosso programa LogComex. Hoje, entrevistando o professor Francisco Centurion. Temos aqui mais algumas mensagens dos nossos internautas. A Fabi Sáter, de Diadema, manda aqui quase um depoimento, né? E também parabenizando, eu vou ler rapidamente, quero novamente parabenizá-los pelo desempenho e o programa desenvolvido pela TV ABCD. Tenho aprendido muito com as entrevistas, né? O assunto de comércio exterior e logística, hoje um assunto muito falado, mas que poucos realmente entendem. Fabiana disse que já teve a oportunidade de participar de algumas palestras minhas e que gostou muito. Obrigada mais uma vez, Fabiana. E parabeniza então a TV ABCD pela iniciativa nessas temáticas. Muito obrigada, um abraço para você, continue conosco aí, sempre participando. Mande sugestões também de temas que você queira ver abordado aqui no nosso programa. E eu tenho mais uma aqui, que é o Luiz de Diadema também. Grande audiência de Diadema, muito obrigada a vocês, internautas. Você aconselha, Centurion, a compra de materiais pela internet, já que nós estávamos falando de tecnologia de informação, né? Veio a calhar aqui a pergunta do Luiz de Diadema, se você aconselha a compra de materiais pela internet. Luiz, muito bom dia. Obrigado também ao pessoal de Diadema, que sempre está nos prestigiando. Eu tenho grandes amigos aí em Diadema, né? Principalmente o pessoal da Resil, da Easing House, várias empresas que a gente prestou trabalho de consultoria aí. Luiz, eu recomendo sim, até porque eu entendo que você não pode ir contra. Você está falando especificamente do comércio eletrônico, né? Tem o B2B, que é entre as empresas, né? Business to business, que eles falam, negócio entre a empresa e se fazendo pela parte eletrônica, e nós temos aí o B2C, que é entre empresas e o consumidor final. Você, e eu acredito que muitos, né, já devem ter entrado para comprar em alguns desses sites livros, CDs, e acredito que vocês devem ter recebido isso aí. O risco que você corre, guardadas as devidas proporções, como todos correm, professora, né, é que nesse tipo de comércio, pode ser que algum desses hackers aí acabe pegando sua senha. Esse é o maior medo que o pessoal tem. Mas hoje está bem seguro, eu mesmo me utilizo muito da compra pela internet, nesse caso do B2C. Outra coisa que eu acho muito importante nessa parte do comércio eletrônico, né, porque existe a parte de estocagem também, da armazenagem, disso aí você tem que disponibilizar. Quando começou-se esse processo, eu não vou citar o nome da empresa, até por uma questão ética aí, eu acho que não é legal, mas ficou claro que ele não imaginava que ia vender do jeito que vendeu e não entregou no prazo correto. Principalmente em épocas que nem agora Dia dos Namorados, final de ano, as pessoas acabam comprando pela internet, espera receber no dia de Natal, ou antes do dia de Natal, e vai receber no dia 5, dia 6 do próximo ano, né? Porque não se atentaram e não prestaram atenção que existe entre o tempo da compra, né, até a efetiva entrega, e tem todo um trabalho a ser feito, que aí é onde a gente entra. Então é importante, Luiz, você entender que eu particularmente sou favorável à compra na internet, não só aí, mas também feita pelos órgãos públicos, né? Quem tem se utilizado muito dessa compra eletrônica, que é referência inclusive, é a Prefeitura de Minas Gerais, que começou com isso há 5, 6 anos atrás, dá mais ética na questão da gestão mais transparência, né? No dinheiro do erário, né? No dinheiro público. A Prefeitura de São Bernardo também tem se utilizado do comércio eletrônico para efetivar as suas compras. Eu acho isso muito interessante e execuível. Eu acho bacana assim de se fazer. Ok. Temos aqui mais uma mensagem. Elidiane Diadema de novo, né? Hoje Diadema está em peso aqui no nosso programa. Parabéns para a emissora, adoro o programa. Parabéns, professora. Muito obrigada, Elidiane. Vamos aqui a outra pergunta, que até bate com a que eu tenho aqui, o José Carlos, também de Diadema. Nossa pergunta aqui está muito parecida, né? Quais são os tipos de armazenagem, quais são os tipos de armazéns que existem? Aí tem bastante, né? Você tem armazéns em forma de silos, né? Para armazenar parte de grãos e tudo mais. Você tem armazéns refrigerados,
não é? Que é para manter o produto de uma certa qualidade. Você tem armazéns para carga seca, você tem armazéns para carga, para produtos líquidos, não é? Então, nós temos vários tipos de armazém, né? E cada um com a sua especificidade e com os cuidados que tem que ter. Vamos citar, por exemplo, agora, nós estamos agora no mês de junho, né, professora? Inclusive, nós estamos aqui competindo, porque está tendo um jogo. Exatamente, o jogo da né? Copa. Começa a Copa. O Copa começou hoje, nós estamos competindo, e com essa audiência aqui, quero agradecer aí o pessoal de Diadema, que está nos prestigiando, e todos os outros colegas também, que estão nos prestigiando. Muito obrigado. Para vocês terem uma ideia, né? A partir de agosto agora, daqui a 2 meses, nós vamos começar as grandes empresas, né? Vão começar a produzir, as grandes empresas nessa parte de chocolates, de ovos de Páscoa, vão começar a produzir ovos de Páscoa, não é? Então o ovo de Páscoa que você vai comer na Páscoa do ano que vem, ele começa a ser produzido agora, em setembro, nessa faixa aqui. E ele tem que ficar armazenado por esse tempo. Então isso é um tipo de armazenagem específica, onde tem que manter uma temperatura, tem que ter todo um controle. Então, dependendo do produto, da especificidade do seu negócio, você vai ter um armazém dedicado. O que vocês têm mais contato e conhecimento é a parte de armazém secos, né? Aquele armazém... Exato. Aproveitando então, qual a diferença entre armazém particular, entre o armazém particular e o armazém alfandegado? O armazém particular, você fala das indústrias, né? Da própria indústria, ou então um operador logístico que tem... um operador logístico. Hoje em dia também existe muito essa parte de terceirização, né? Dessas atividades, de algumas atividades de armazenagem, né? Você acaba terceirizando, porque não é o teu core business, você acaba terceirizando isso aí e acaba sendo vantagem. Eu já participei de alguns processos em algumas empresas que terceirizou essa operação de armazenagem e distribuição e não tivemos sucesso. É bom que se diga, né? E em outras empresas teve sucesso. Então tem essa questão aí. Os armazéns particulares que eu digo da empresa, ele tem especificidade dele, de que a empresa ela vai lá, ela cuida dele, manda, faz e desfaz, entra, sei lá, acomoda da forma que ele quiser. Os armazéns alfandegados já não, né? Ele tem a especificidade da parte procedural. Você tem que mexer com Receita Federal, você tem toda a parte, aí entra na sua área de especialização, que você pode até explicar melhor que eu, né, Cláudio? Que é a parte de logística internacional. Quanto à armazenagem, movimentação, por exemplo, ovação, peação de um container, amarração de um produto dentro dos diversos containers que nós temos, né? A movimentação interna, né? Por exemplo, em uns armazéns dentro de algumas fábricas, nós trabalhamos com o quê? Com empilhadeira, um outro equipamento. Lá embaixo não, lá embaixo você vai trabalhar com guindastes, com içamentos, né? Com gruas, com aquelas retractors, né? Aquelas máquinas para movimentar até 40 toneladas, né? Então, é importante que a gente diga que as operações são a mesma que você vai fazer lá dentro, de um armazém alfandegado, né? A única coisa que diferencia é a parte procedural, é a parte de documentação, a parte da Receita Federal, que a qualquer momento o pessoal da Polícia Federal pode chegar e falar, eu quero abrir esse container, quero abrir aquilo, né? Mas a parte de movimentação interna, controles, saber onde é que está o produto, localização, é a mesma utilizada num armazém dentro de uma indústria. Se eu entendi o particular que você diz numa indústria, é isso aí. Ok. Centurião, qual a qualificação necessária para atuar no segmento de movimentação e armazenagem? Nós temos visto aí que o mercado é carente numa série de segmentos. E com essa explosão, né, no Brasil do comércio exterior, hoje, algum tempo atrás, a palavra da moda era logística, globalização. Globalização, né? Globalização para cá, globalização para lá, tudo era globalização. Verdade. Como se a globalização tivesse se iniciado na década de 1990, né? Começou com os fenícios. Pois é, né? A partir do momento que começaram a navegar, né, a globalização passou a existir. Exatamente, né? E parece que a palavra da moda hoje é logística. Tanto é que não se ouve muito mais falar de globalização. Mas logística é a palavra da moda. Aí me parece também ser um curso da moda. Tanto é que nós sempre recebemos aqui várias perguntas nesse sentido. Você aconselha o curso de comércio exterior, de logística, aonde estudar logística, uma série de coisas assim. Mas o importante é a questão da qualificação, né? Então, qual a qualificação necessária para atuar nesse segmento
de movimentação e armazenagem? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, porque nós estamos falando aqui, né, de equipamentos, de movimentação, de armazenagem, de operação em si, de parte procedural, parte de documentação, e esquecemos do principal, né, que é o ser humano. Né? Então, a sua pergunta é muito pertinente e obrigado por ela. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que estão nos ouvindo, inclusive a professora Cláudia, além de consultor na área de logística dentro da cadeia de supply chain, o SLOG ele presta serviços em todos os segmentos da cadeia, né, do abastecimento. Além disso aí, durante o dia eu estou nas indústrias trabalhando, prestando serviço de consultoria nas empresas, eu sou professor universitário e coordenador de um curso da Faculdade de Interação Americana aqui de São Bernardo do Campo, a FIA, não é? E justamente no curso de logística especificamente. Então, quais seriam as competências e as habilidades que nós precisamos estar fomentando, preparando essas pessoas que procuram essa área, né? Eu diria para vocês, sem medo de errar pelos estudos, aí não sou eu, né? São pesquisas que nós fazemos dentro do SLOG. Eu vou falar um pouquinho do SLOG depois, acho que o professor, aí eu vou explicar o que nós estamos trabalhando lá. Mas dentro do SLOG nós temos um departamento que é a parte que cuida de pesquisa e desenvolvimento, feito pelo professor João de Deus, por sinal. É interessante que essas pesquisas que a gente vem fazendo, ela nos leva a entender que nem nos próximos 8, 9 anos nós vamos estar com gente ou pessoal preparado, né, para atender a demanda que as empresas estão precisando no caso de logística especificamente. Nós temos aí a Copa de 2014, começou hoje a Copa, né, lá na África, mas em 2014 aqui no Brasil, e temos a Olimpíada em 2016. Então, investimentos muito fortes nessa área de logística. Então, quais são as competências e habilidades? É você fazer uma faculdade de tecnologia, hoje eu sugiro, né, tecnologia, que são cursos de 2 anos, né, cursos superiores, que te dão essa certificação, né, e que nos dê a oportunidade de conhecer a FIA, fica aqui perto do terminal Ferrazópolis, né, vir me conhecer e eu poder explicar mais especificamente o que nós temos no nosso conteúdo programático e como nós estamos preparando os profissionais especificamente aqui do ABC para atender à demanda das indústrias aqui do ABC, que esse é o nosso foco. Uma última pergunta é do João Roberto, de São Caetano, e aí nós já emendamos, né? A SLOG também oferece treinamentos? Então, Centurião, eu gostaria que você respondesse essa questão do nosso internauta e já falasse um pouquinho da SLOG. É o João Roberto. Nós temos 1 minuto. João Roberto, em 1 minuto, rapidamente. O SLOG, sim, treinamento é um dos nossos pilares de sustentação. Nós temos 3 grandes pilares que sustentam o SLOG. Um é pesquisa e desenvolvimento, acabei de falar agora. O outro é o treinamento, né? Treinamento in company ou treinamento específico do SLOG que nós temos. Se você entrar no nosso site, você vai verificar, eu acho que a professora depois posso passar o nosso site para eles, eles podem entrar e verificar, né? Você vai verificar toda uma gama de treinamentos que nós temos oferecido. E, por último, o pilar, que é o pilar da consultoria. Nessa parte de treinamento especificamente, eu gosto de segmentar. Eu gosto de trabalhar com as indústrias e dentro da questão clean da empresa, o jeito da empresa trabalhar, porque cada empresa tem o seu jeito e precisa da sua especificidade, precisa trabalhar em cima daquilo que a empresa está se preparando para mudar, né, que a gente chama dos trade-offs, os quebras de paradigma. Então, nós fazemos treinamento focado para as empresas, além dos treinamentos normais dentro da área de logística, né, que aí tem uma gama de treinamento na parte de compras, na parte de planejamento, na parte de produção, na parte de movimentação e armazenagem. Então nós temos uma grade de treinamento, que você entra no nosso site, você vai ver lá, são mais de 80 treinamentos aí. E a SLOG está promovendo um evento para o mês de agosto. Sim, até obrigado pela oportunidade, nós vamos estar falando, aí inclusive é da sua área, professora Cláudia, né? É um fórum na Fundação Santo André, será no dia 17 de agosto, das 18 horas até as 22h30, sobre o tema Porto Sem Papel. Acho muito interessante esse tema, não é da minha área de especialização, mas eu acho muito interessante essa parte do Porto Sem Papel, as oportunidades que tem, né, os palestrantes que vão estar são pessoas que são da área, até, infelizmente acho que a senhora não vai poder, a senhora vai estar em aula nesse dia, né, mas seria muito importante a senhora estar participando, até pelo seu conhecimento, para agregar, né, então eu acho que é interessante. Dia 17 de agosto, o nosso
fórum sobre o Porto Sem Papel, na Fundação Santo André, das 18 horas às 22 horas. Conto com vocês lá. Mais uma vez, agradeço aqui a participação do professor Francisco Centurion. Obrigada, professor. Tenho certeza que agregou bastante aqui aos nossos internautas. Agradeço a todos vocês aí, que mais uma vez nos contemplaram com a sua audiência. E nos vemos, então, no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira. Um abraço a todos, obrigada. Nos acompanhem. Até lá. Obrigado.